Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto episódio da série de entrevistas que o Partido Novo, Diretório Estadual aqui de Alagoas, está fazendo com os nossos pré-candidatos a deputado federal. Temos um desafio aí pela frente. Queremos mostrar à sociedade alagoana, à população do estado de Alagoas, que no futuro a gente vai ter opções. E o Partido Novo hoje traz Alberto Antunes. Seja muito bem-vindo, Alberto. Alberto é um dos novos refundadores do Partido Novo. Olha a O Partido resposta. Novo aqui em Alagoas já teve atuação. Em seguida a gente ficou um tempinho aí congelado. E agora o Partido Novo voltou há um ano atrás com força total, graças a uma iniciativa aqui do Alberto. Alberto, é um absurdo Alagoas não ter o Partido Novo aqui como uma opção para os alagoanos. Então, parabéns aí pela iniciativa que você teve de juntar os antigos filiados, empresários, pessoas preocupadas com o futuro de Alagoas. E me conte um pouquinho aí, Alberto, você, por que o Novo? Bom dia, boa tarde, boa noite, de forma temporal o podcast. Obrigado pelo convite, Guido. Um grande privilégio poder dividir esse momento contigo. Dizer que é uma honra. Dizer que naquele momento, né, quando o partido estava, vamos dizer assim, paralisado, e de fato estava, né, aqui em Alagoas, e aquela vontade de reunir as pessoas, né, que começaram, e muitas pessoas que queriam contribuir não sabiam como, então foi um ponto de intersecção, um ponto de convergência ali de todos, e acendi aquela chama ali. Muitas pessoas no momento achavam que era um pouco de loucura, e de fato tinha, né, e era mais na perspectiva de uma loucura positiva de retomar algo que precisava dar continuidade, né. E por que o Partido Novo, né? O Partido Novo é o partido dos inconformados, pessoas comuns que se interessam por política, e também é um grande celeiro de talentos e de oportunidades. Então, eu costumo dizer que estar no Partido Novo estar em um ambiente próspero, de pessoas bem-sucedidas que não dependem de política. Então, isso muito me interessa, em estar num ambiente desse, e, por exemplo, a Santa Catarina, e ser recebido pelo presidente do Novo de Santa Catarina, né? Ir a São Paulo e ser recebido pelo Tiago Mitrô, né, do Libertas. O Vinícius Poit se tornou um grande parceiro e amigo também, né, presidente do Banco Estímulo, foi deputado federal pelo Novo. O Tiago Mitrô, diga-se de passagem, também foi deputado federal pelo Novo. Então, ambiente próspero. Pessoas que não dependem de política, que fazem acontecer. Caso do Vinícius Poit, por exemplo, contribuiu como deputado federal, foi candidato a governo, né, em São Paulo, não se elegeu e voltou para a sua atividade normal, né, que é a parte privada, né, então o presidente do Banco Estímulo, né. Então, o Novo é isso. O Novo é um ambiente rico, próspero, de pessoas que realmente querem fazer a diferença na sociedade e que estão cansadas de mais do mesmo, e dizer que é um ambiente onde as coisas acontecem e a prosperidade é a palavra-chave. É isso aí, quando a gente fala em prosperidade, a gente tem uma visão ampla, né, da sociedade brasileira, porque a gente quer mostrar que a gente está aqui para que o aumento da atividade econômica traga as pessoas que estão fora do mercado para participar da economia. Né? Quando você tem essas pessoas dependentes de Bolsa Família e que não conseguem sair daquele ciclo ali de assistencialismo, é o que a gente fala, a gente diversificando, a gente aumentando a produção do país, aumentando a diversidade da economia, a gente consegue trazer essas pessoas de uma forma definitiva, de uma forma construtiva, né? E não meramente assistencialista, como a gente acontece hoje, como se dá hoje em dia, né? Alberto, fala um pouquinho pra gente da nossa vida profissional. Sei que você é administrador, não é isso? Isso. E então fala pra gente como essa sua experiência no mercado, na iniciativa privada, ela se comunica com os valores do Novo e com as propostas que você está construindo aí nessa pré-candidatura a deputado federal. Bacana. A minha empresa, para quem não sabe, é o Grupo Menu, fundado em 2012. Começamos como MEI, microempreendedor individual. A gente foi migrando e crescendo aos poucos. Empresa de gestão de projetos, em sua maioria projetos educacionais e corporativos. E dizer que qualquer projeto, esses mais de 40 que passaram aí ao longo desses 13, 14, 15 anos de empresa, a gente, se não tiver um braço educacional, a gente não se envolve. Essa é a nossa premissa, né? Por isso que, de um tempo para cá, quando fundamos o Soma, o primeiro grupo de líderes empresariais de Alagoas em 2021, privado, no meu discurso, né, enquanto presidente, eu falei que o Grupo Menu é uma escola de formação de novas lideranças. Então, nós temos projetos como o Feirão do Estudante, para quem está em transição colégio-faculdade. Nós temos
o EBA, que é o Encontro Brasileiro de Administração para quem está na graduação, o Talent Bootcamp, um projeto internacional que a gente trouxe de Portugal, que conecta jovens talentos às empresas, e o Soma, e agora o LEAD, né, para quando você se torna um empresário bem-sucedido. Então, depende muito da fase que você está, você vai passando, e a minha ideia é cada vez mais que jovens possam passar por essa trajetória e chegar lá no topo, né, de ser um empresário bem-sucedido e inspirar vários outros, né? Então, temos um caso de que o Carlos, por exemplo, passou, né, no Dangá, que saiu do Fernando Estudante, passou por todos os nossos projetos do Grupo Menu e chegou, né, ao grupo de empresários bem-sucedidos. Então, nossa essência é a educação, né? A educação é a base de tudo. A gente acredita que a educação, de fato, transforma, oportuniza e faz a pessoa sonhar mais. Exatamente. E eu acho que aí tem uma conexão muito bacana com o novo, que é justamente que o Estado, ele entre onde ele realmente possa fazer a diferença, que é saúde, educação e segurança. Perfeito. Né? Quando o Estado falha em uma dessas três bases, pilares principais, é que a gente vê tantos problemas surgirem. Né? Então, assim, esse seu contato com a educação, priorização do empreendedorismo, isso se comunica muito com os nossos valores, não é isso? Com certeza, com certeza. Eu estava até conversando esses dias com o Tadeu Lira, né, ele que revolucionou o mercado educacional em Alagoas, ele que fundou o Colégio Contato, depois o Colégio Motivo, ele que fazia os jovens sonharem a poder passar, por exemplo, nas federais mais disputadas pelo Brasil em medicina e cursos de ITA, né, enfim. E a gente chegou num ponto de convergência, né, no podcast, que eu gosto muito desse termo também, que é justamente no caso de que para se ter a meritocracia, antes precisamos mexer na base e ter a equidade, né? Então, projetos como o Feirão do Estudante, por exemplo, que é um evento 100% gratuito, que a gente viabiliza através de patrocinadores que acreditam na causa, a gente consegue levar um aluno do CEPA para estudar com um aluno do Contato, por exemplo, tendo aula com o mesmo professor do YouTube Educação ou referência na região. Né, e os dois sentados juntos, partindo do mesmo ponto de partida, e que ótimo isso, né, que ambos tenham sucesso e que no mercado de trabalho profissional que se destaque o melhor, né, e que seja reconhecido pelo Isso. mérito de conquista, né? É um mérito que surge da oportunidade. Né? Com Isso às certeza. vezes as pessoas veem o novo e não acreditam, acham que é um partido elitista. Uhum. Quando na verdade a gente busca igualdade de oportunidades para aí sim partir para a meritocracia. Né? Mérito sem que você dê a oportunidade da pessoa se desenvolver, aí fica mais difícil. Isso, tem até pessoas que pensam que eu sou de esquerda, dizem, um projeto gratuito, tem fins lucrativos. Não tem, mas de outras formas. Se eu puder viabilizar e oportunizar todos os jovens, aqueles que têm interesse, né? Na verdade, os nossos projetos é para aqueles que têm interesse. É um final de semana, é sábado e domingo para estudar. Você quer ir, abrir mão da praia para ir, então você vai se desenvolver. Né? Então, quem quer, tem que oportunizar de fato. Né? Isso é uma coisa que eu acho muito bacana no novo, que é trabalhar com dados. Né? A gente vê ali estudos sobre os problemas do nosso país e com base nisso a gente propõe soluções. E uma das soluções do novo é justamente, sobretudo na saúde e na educação, é a questão das parcerias. Né? Porque a gente precisa ter um diálogo aberto sobre como aplicar os recursos da sociedade brasileira, que hoje a gente não tem. Você não dá a opção da pessoa mais carente dela receber, por exemplo, um voucher. Né? O valor que o Estado gasta de educação com aquela pessoa, se você der o recurso na mão dela, ela não poderia usar melhor numa instituição privada, por exemplo? Às vezes o valor que você destina por estudante é igual ou superior ao ensino privado. Enquanto que no ensino privado, por ter a livre concorrência, você acaba tendo uma qualidade melhor. Né? Então precisamos sim melhorar a educação pública. A educação pública tem os seus méritos, mas a gente precisa abrir o diálogo para outras opções. Parcerias, inclusive. A gente tem essa proposta na saúde, é também dar a oportunidade ao cidadão de ele ter o voucher e ele escolher onde ele quer ser tratado, por exemplo. Né? Não criando estruturas imensas que o Estado não consegue gerir. Hoje a gente sabe que o SUS também funciona como uma grande máquina de licitação. Né? Então tem ali os apadrinhados do Estado que tiram inúmeras vantagens financeiras quando oferece em contrapartida um serviço ruim para a sociedade. Né? Então essa ideia que você está trazendo aí de criar uma oportunidade a partir de parcerias, não onerando o cidadão e o valor dos seus impostos, é muito bacana e está totalmente alinhada com o novo, não é isso? Com certeza, com certeza. A ideia de fato é essa, oportunizar quem quer, quem busca, quem vai atrás, trabalhar no quesito da equidade para, de fato, depois, a quesito da meritocracia. Concordo plenamente que o Estado gasta demais e que saúde, educação e segurança já é muita coisa para o Estado se preocupar, e o resto tem que privatizar mesmo para que possa
o livre mercado e que os preços possam baixar pela competitividade, né, e melhorar os serviços também de entrega. Então, sou totalmente a favor disso aí. Então a gente puxa aí um gancho para a questão das dificuldades do empreendedor no Brasil, né? A gente tem aqui excesso de regulamentação, inúmeras leis, inúmeros órgãos fiscalizadores, insegurança jurídica, né? No Brasil, a gente vê aí que até o tributo pode andar para trás. Então, é uma situação que você não tem segurança jurídica para empreender, você faz um investimento hoje, você não sabe quanto você vai ter que pagar de imposto amanhã. Excessiva carga tributária, né? Hoje em dia, cerca de 1/3 da riqueza do país passa pela mão do Estado, e a gente sabe que aí é o que a gente chama do balde furado, né? É a corrupção, é o gasto mal feito e a baixa produtividade, né? Por quê? Porque a gente não vê, pelo menos tudo que a gente acompanha aí, a gente não vê, por exemplo, um diálogo sobre inteligência artificial, sobre robótica, coisas que o mundo inteiro está avançando. O mundo inteiro está aumentando a sua produtividade e, com isso, conseguindo oferecer produtos de melhor qualidade e uma vida melhor para a sua população, enquanto a gente não tem esse diálogo aqui, né? Por exemplo, por que a gente não pode usar a inteligência artificial para fazer triagem no SUS, né? E melhorar o serviço da saúde? Por que a gente não pode usar a inteligência artificial em inúmeros serviços de atendimento ao cidadão? Né? São certas evoluções que a gente vê no mundo inteiro e que no Brasil a gente sente falta disso. Você trabalha muito com inovação, com tecnologia, você sabe como isso pode melhorar o serviço com um custo mais baixo. E no Estado brasileiro a gente não tem isso, né? A gente tem aí um show de ineficiência. Com certeza, de fato, sou muito a favor de usar a tecnologia como aliado, né, como aliado dos projetos. Minhas equipes foram sempre no modelo do Vale do Silício, né, do Silicon Valley, lá na Califórnia, onde ficam as Big Techs, que é esse grande centro, né, Meta, Google, etc., que é no sentido de squads por projetos, né, times por projetos. Então, dependendo da complexidade, a gente consegue, de fato, montar equipes enxutas para atender um grande público, né? Um evento como, por exemplo, o Feirão do Estudante, a gente envolve cerca de 20, 30, 40 pessoas, né? Mas no Grupo Penu hoje é uma equipe mais enxuta. Então, é entender cada necessidade e encarar, de fato, uma campanha e um mandato como um projeto. E projeto é o quê? Né? Qual é o conceito de projeto? Aquilo que tem início, meio e fim, que não se repete, tem um orçamento específico e é único, né? Eu tenho um Fernando Estudante, tem 14 anos de projeto, Talent Bootcamp tem 9 anos de projeto aqui no Brasil, mas cada ano o público muda, o local muda, né? Sempre muda alguma coisa, não tem como se repetir. E de fato, por exemplo, o JHC que está na sua reeleição, esteve na sua reeleição, porque agora ele não está mais prefeito, né? Mas o primeiro mandato dele é diferente da reeleição. Né? A equipe muda, tudo, então encarar de fato, né, um mandato e uma campanha como um projeto e se precisar usar a tecnologia como aliado para potencializar resultados, né? Se tem uma clareza, ter clareza dos objetivos, né? Nós como pré-candidatos, né, a gente tem essa clareza do que fazer com o mandato, né? Então, que número a gente quer atingir, qual o nosso teto de orçamento, como é que a gente vai trabalhar, né? Então, tem muito esse olhar de projeto. E aqui, mesmo, mais uma sabe? vez, a gente traz essa questão do funcionamento do novo, né? Que aí ele coloca metas pra gente. Os mandatários são econômicos, então a gente tenta trazer o que há de bom na iniciativa privada, né? Óbvio, a gente tem excelentes quadros no serviço público, o serviço público tem muita relevância. Eu pessoalmente, sou servidor público, mas eu estou no novo porque eu entendo que a gente pode trazer da iniciativa privada a questão da eficiência, a questão de gerir bem os recursos. E você falou aí dessa questão da empregabilidade, aí eu vou te trazer aqui um exemplo de como o serviço público pode ser um aliado do empreendedorismo, né? Nesse caso aqui em Alagoas, a gente teve o desenvolvimento de um projeto em que, lá no Ministério Público, nós reunimos as empresas que estavam com vagas de aprendizes deficitárias, né, pendente de cumprimento dessas vagas, e fizemos uma articulação com a assistência social dos municípios, para que fizesse cadastro de jovens carentes, jovens que passaram pelo trabalho infantil, jovens que sofreram algum tipo de violência, e aí a gente fazia com que as empresas cumprissem a cota, selecionando esses jovens, porque existe um dispositivo legal para que haja priorização, né? Então, assim, junto com a equipe do Ministério Público do Trabalho de altíssima qualidade, nós conseguimos entregar esse ano mais de 900 vagas. Então, assim, são 900 famílias que tiveram complementação de renda, jovens que ingressaram no mercado de trabalho com uma forma de trabalho protegido, né? E você falou aí, então,
Como é que você vê essa questão do jovem nem, o jovem que nem estuda nem trabalha? Quando eu vejo um projeto desse, como eu relatei aqui para você, você vê que a questão é a oportunidade. Você dando a oportunidade, ele não vai querer ficar sem trabalhar e sem estudar, né? Perfeito. Eu fico triste, né, quando eu vejo esse indicador do Neném aumentar, né? Porque o que falta, na verdade, é algo que está se discutindo para a implementação nas escolas, né? Que é a questão de projeto de vida. E quando a gente fala de projeto de vida, não tem como não falar de projeto. E a nossa vida é um projeto, tem início, meio e fim também. E se nós estamos falando de projeto de vida, tem que falar no sonho, nas ambições. E tudo isso deve ser fundamentado na escola, né? Deve ser ensinado na escola, deve ser provocado na escola. E eu vejo muitas escolas no ensino particular começando a ensinar isso e olhar para isso, e que bom. E a escola pública também tem que fazer isso, porque é onde tem mais os nenéns, né? E aí precisa, de fato, fazer projeções, né? Onde é que eu estou? Eu sou peregrino, né? E peregrino, quando faz a peregrinação, porque onde é que eu estou? Para onde eu estou indo? Perdão, o que é que eu já fiz? O que é que eu estou fazendo para onde eu quero ir, né? Então, falta esse tipo de reflexão para que os nenéns possam sonhar e ter objetivos e aí sim se moverem, né? Se está tudo bem, se tem a educação dos pais sustentarem ou forem conformados ou não sonharem, eles não vão fazer nada, né? E é uma pena porque a gente sabe que toda sociedade precisa de mentes e a força-tarefa, né, de trabalho para ter uma sociedade desenvolvida, principalmente dos jovens, né, que vêm com aquele gás, com aquela vontade e tudo, e o que precisamos de fato é mexer no sonho do jovem alagoano e brasileiro como todo. Alberto, e sobre empreendedorismo, né? O que é que você... O Novo, ele tem essa bandeira de redução de impostos, né? E a gente vê que o empresário não consegue entregar um serviço melhor ou mais barato justamente pela carga tributária excessiva que a gente tem aqui. Então, empreendedorismo como política social. O que é que você acha dessa bandeira? O que é que a gente, enquanto pré-candidatos, pode oferecer de opções ao cidadão? Como estimular MEIs, startups, pequenos negócios, economia criativa, arranjos produtivos locais, que é um diálogo que eu acho que a gente precisa ter aqui em Alagoas, incentivar o turismo, tentar reduzir a carga tributária para quem trabalha com inovação. O que é que você tem a nos passar sobre isso? Perfeito. O meu foco, tanto quanto pessoa física quanto jurídica, sempre foi, de certa forma, os pequenos, porque o pequeno de hoje é o grande de amanhã. Todo grande já foi pequeno um dia, né? Não que a gente não trabalhe com grandes empresários, a gente trabalha. O Lead é um exemplo disso, né? O Lead, a linha de corte de faturamento é grande, mas temos um projeto para cada etapa e a maioria deles são para pessoas que estão, de certa forma, começando, mas que têm muita vontade e tudo. Então, acredito que os pequenos negócios, acredito não, tem dados do Sebrae, né? Que é justamente os pequenos negócios que movem a economia, que mais empregam, tudo isso. Então, de fato, a ideia é que possa ser incentivado cada vez mais. E um ponto, mais um modelo lá do Vale do Silício, né, da Califórnia, que eu penso ser bem interessante, é o seguinte: por exemplo, criou-se o Uber, né? E essa é a história, né? Começou o Uber. E aí, aqui no Brasil, independentemente, já começa a taxar. Lá na Califórnia, não, no Vale do Silício. É fomentado assim, começou. Então, vai lá, até onde vai? Vai dar E eu certo mesmo? conversei Se der aqui certo, começar a semana taxar, passada né? com o Alex Brandão, e ele me passou que eu nem lembrava dessa informação. Quando surgiu aquela polêmica de Uber e taxista, para você ter uma noção, teve vereador aqui na capital que queria proibir a atividade do Uber, né? Como é que você tem Vai contra a tendência, a como é que você tecnologia, tem né? uma inovação Disruptiva, né? que, assim, você otimiza os recursos, né? O cara tá passando por ali e já passa na sua casa, do Exato. que antigamente você ligava pra central, a central mandava um táxi vir. Quando que você aproveita o cara no trajeto, você economiza, ambientalmente é melhor, porque os trajetos são mais curtos, são mais inteligentes, e você toma medidas, o Estado, né? No caso, o bendito vereador aí, tem a ideia de ir contra a evolução. Sim, e a ideia é perfeito, faz todo sentido. Também acho um absurdo, pensei um absurdo. E se está chegando novas tecnologias, é bom que aumente a concorrência, mexe no status quo das empresas e todo mundo tem que ser mais criativo e se adaptar e criar novas soluções, né? Como o caso de empresas como a Kodak, por exemplo, a Nokia, né? Que foram líderes de mercado durante muito tempo, não se adaptaram e saíram do mercado e é isso, né? E que bom que chegaram novas com novos
propositivas nesse sentido, né? A mesma Novas coisa com essa oportunidades, questão né? do medo da inteligência artificial, né? Se é uma Concordo coisa que plenamente. facilita tanto o trabalho, a gente sabe que antigamente na Revolução Industrial muita gente foi lá quebrar as máquinas e É isso depois aí. estava todo mundo empregado pelo crescimento econômico que aquilo propiciou, É né? isso Então, mesmo. assim, será que não é a hora da gente não ter medo e ter a coragem de trazer certos temas, né, para a sociedade e que esses temas tragam desenvolvimento econômico? Sem dúvidas. Falando de inteligência artificial e o mercado de trabalho, é, o que vai acontecer não é que as pessoas vão perder o emprego, né? O que vai acontecer é aqueles que não sabem manusear perderam o emprego, né? Então tem que se atualizar. Vai ser o novo analfabeto, aquele que não sabe de fato manusear, né, a inteligência artificial. Então quem se antecipa sai na frente. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então é muito disso. Essa onda está só começando, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito assim: o futuro já começou, estamos atrasados, né? Então, de fato, quem ainda não começou, não deixe de olhar para isso, porque a IA chegou e chegou para ficar, diferente do metaverso, né? Que o metaverso veio, a onda foi importante, todo mundo falou, tanto que vale a pena essa reflexão. O Facebook, né? A empresa Sim, Facebook mudou o nome para Meta, porque é a abreviação de metaverso deveria ser IA, né? Porque a IA a tendência é exato, muito maior agora, né? com certeza. E aí, de forma resumida, só concluindo aquilo, aí no Vale do Silício chegou uma startup nova, economia criativa, alguma coisa nova, lá eles fomentam, vai lá, incentivo, tá, editais, etc, né, tenta fomentar para que a pessoa seja criativa, vai lá e faz, acontece, para depois começar a taxar, quando tem estabilidade para isso. Aqui no Brasil não, mal começou, já começa a taxar, tudo isso atrapalha a criatividade dos empreendedores brasileiros e alagoanos, né? Essa é a nossa bandeira no Novo, né? Facilitar a vida de quem trabalha e de quem produz, né? Não só de quem produz enquanto empreendedor, mas de quem trabalha, de quem rala, né? Porque é um diálogo que a gente precisa ter. Mostrar aos trabalhadores que às vezes você tá lá até maio, se você fizer a contabilidade do ano inteiro, até maio você tá pagando simplesmente tributos. Né? Enquanto que, na verdade, a gente precisa ter mais liberdade para ter mais atividade econômica e integrar as pessoas nessa sociedade. Alberto, vamos falar agora um pouquinho da realidade local, né? Como pré-candidato a deputado federal aqui por Alagoas, o que é que você acha aí? Incentivos ao turismo, tecnologia, economia do mar, pesca, essas atividades econômicas que a gente vê tantas potencialidades. É uma coisa que me incomoda muito, é você percorrer o estado e você ver o que é que poderia ser feito, né? Poderia ter fruticultura igual Pernambuco tem, poderia ter uma atividade econômica mais forte, poderia ter uma atividade pesqueira mais forte, né? A gente está ficando para trás porque o estado fica amarrado, né, no açúcar, no turismo que ainda precisa de mão de obra e não tem, precisa de estradas e não tem. Você vê ali uma ponte que precisava ter para chegar em Milagres e a ponte não sai. Então, assim, o que é que o estado alagoano não faz e que deveria fazer para fomentar essa atividade econômica? Boa pergunta e bem específica, né? Confesso que é um tema que eu reflito, mas ao mesmo tempo não me aprofundo tanto. E a minha ideia, enquanto pré-candidato, é ouvir as pessoas que estão na prática. Eu particularmente sou a favor de escutar quem está no dia a dia, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu tenho contato com o Carlos Jorge, né, que foi do Manda Ver durante um tempo, hoje do Mudar o Mundo, e a Lagoa Mundaú ali teve aquela parte de habitação, coisas nesse sentido, mas faltam algo mais próximo ali para justamente fazer algo mais efetivo. Fazer Porque com que as não adianta pessoas... você só construir as casas, né? As pessoas têm que ter trabalho, as Perfeito, pessoas têm que ter perfeito. lazer, têm que ter É uma educação, dignidade mínima ali, saúde. né? Mas vai Sim, muito além, né? E se não se desenvolver nessa perspectiva de mentalidade, acaba que podem voltar para onde estavam, né? sim. E esse é o grande ponto, né? Tem que se E a manter e falta de tem que se... exploração de potencialidades, né? Porque é um local lindo, mas que a gente não urbaniza adequadamente, né? Fizeram Sim, as casas ali, mas falta estrutura, infraestrutura mesmo. sim, sim. E aí, de fato, penso muito na qualificação, né? Independentemente da área, aquilo que tem qualificação para atender às demandas de mercado, isso é muito bom. E não fazer só que os moradores, vamos dizer assim, as pessoas de baixa renda, de certa forma, eles não só prestem o serviço da pesca, mas que eles tenham uma mentalidade com a educação
financeira, né? No Brasil, por exemplo, 70% da população brasileira está endividada. Então, muito além de fazer o serviço, é entender o serviço, independentemente se for MEI, mas que já tem a mentalidade empreendedora de ser um pequeno negócio, mas sonhar grande, que é aquilo que a gente conversou do projeto de vida. E se qualificar, obviamente, e ter esse modelo mental de uma educação financeira para poder investir, para poder se E a desenvolver gente e entra ter a aí, margem, né, de poder você está ganhar falando mais, né? tanto em qualificação, a gente entra na questão de você agregar valor, né? Porque você ter só o sururu ali, se você pode ter um restaurante bacana naquela região, que você agregue o serviço também, né? A questão de você produzir as frutas e você ter uma linha de geleias. Então, tudo isso que você cria valor agregado, você vai fazer com que aquela renda daqueles trabalhadores ali aumente. Sem dúvidas, exatamente. Literalmente ter um modelo mental empreendedor, porque muitos são empreendedores. Uma coisa até que eu, levando exemplo prático, assim, para mim que conhece sabe, quem acompanha minha trajetória, hoje eu estou com 36, vou fazer 37. É, eu sempre fui muito mais empreendedor do que empresário, sabe, Guido? Então, Uhum. Você desde gosta a de, época de criar criar, ideias. invenção, né, Uhum. tal. Então, até os 30 eu era muito empreendedor. Depois dos 30 eu comecei a fazer conta, a responsabilidade vai aumentando, tudo, né, família, enfim. Mas é esse mindset, sabe? De trabalhar esse modelo mental para tornar viável os projetos. Porque não adianta só fazer. Sim. Como muitas vezes na minha trajetória eu fazia as coisas acontecer, todo mundo ficava feliz, tinha um impacto ali, acontecia, mas no final, às vezes dava prejuízo, ou empatava, ou dava um lucro pequeno. Então hoje eu faço conta, né? Modelo mental de empresário. Que bom que é empreendedor, porque já é inquieto. Se todo neném tivesse a mentalidade empreendedora, todo empreendedor é inquieto. Então, o cara não ia ficar só assistindo televisão no celular o tempo inteiro ali. Ia querer fazer ou criar alguma coisa. Então, que bom, ter a mentalidade empreendedora de fato. Mas ir além é pensar com educação financeira, com planejamento de carreira, com plano de vida e a mentalidade de empresário para justamente poder crescer cada vez mais, né? Eu acho bacana você puxar esse gancho, que é uma coisa que falta até no Estado brasileiro, né? Hoje em dia a gente vive num país que não existe educação financeira para as pessoas, mas que o funcionamento do Estado também não tem educação financeira, né? Porque hoje a gente tem um É país verdade. gastador, né? Um país que O está governo de se... Alagoas endividado, né? Isso, não o governo de Alagoas e o governo do Brasil, né? Exato. Com o aumento do endividamento, o que é o aumento do endividamento causa? Você vai comprometendo o futuro geracional do país. E tem que a conta tem que fechar de alguma forma. Aí vai e cobra mais imposto para poder, né? Exato, e cobra mais Taxado. imposto, dificulta a atividade econômica, e quando você tem esse endividamento tão alto, você retira o dinheiro que está circulando do mercado para o governo vai sugando aquilo ali. Você pessoa física, está competindo com o Estado brasileiro que está pagando uma Selic altíssima. Então é isso que a gente precisa mostrar para as pessoas, que o cartão de crédito dela que está lá alto, que o cheque especial que está comendo juros, é justamente fruto de um governo gastador Exato. que está retirando os recursos do mercado para si, para o seu endividamento, deixando o dinheiro disponível no mercado, que está mais raro, porque o Estado está pegando tudo muito mais caro e está dificultando, né? Você tem essa experiência dos empresários sem capital de giro, as Sim. pessoas físicas endividadas, aí cria-se um programa, esse desenrola, que é uma solução não definitiva, né? Ela apenas vai resolver parcialmente ali aquele momento daquele débito, enquanto que o futuro, como é que fica? E eu acho que o novo, ele traz isso, debates estruturantes. O que é que vai resolver a vida das pessoas de uma forma definitiva? Faz todo sentido. Alguém tem que pagar a conta. No final, essa é a reflexão que fica, né? Alguém tem que pagar a conta, né? Exatamente, não existe café grátis, né? É o nosso modelo lá mental do novo. Alberto, vamos falar mais um pouquinho aí de segurança pública, por exemplo. Você sente que o empreendedor, ele tem que colocar isso no custo dele? Você tem, assim, o risco do assalto, você tem a mercadoria que não é entregue. Eu já tive, por exemplo, já vi lá na minha família casos que a gente perdeu mercadoria porque o correio foi assaltado no Rio de Janeiro, que trazia uma mercadoria. Então, assim, isso entra na conta do empreendedor, né? E o novo, ele tem uma proposta de endurecimento de penas, que muitas vezes a esquerda é contra, e a gente vê que o Brasil precisa de ordem, né? Precisa de ordem não como autoritarismo, mas de ordem para que as pessoas tenham segurança e as coisas funcionem. Como é que você vê essa questão? De fato, exemplo prático assim, a gente trabalha muito de forma virtual e os eventos eles são pontuais, né? Locais estratégicos assim e tudo. Mas no contexto geral eu vejo que tem essa diferença de você andar em um bairro nobre
e andar num bairro mais periférico, né? Com certeza, quando nós estamos em um bairro mais periférico, a gente fica preocupado com aquilo, né? Porque a insegurança reina, né? Então, eu tive a oportunidade de morar um tempo na Europa e lá pode ser 2, 3 horas da manhã você andar na rua, né, com o celular e essa sensação de seguro, isso é bem interessante, né? E eu espero um dia a gente poder chegar nesse nível. De fato, para o empresário, eu escuto relatos, né, de empresários que trabalham com logística, né, que trabalham em contraturnos, né, que realmente tem essa insegurança, né, de fato operar nessa perspectiva. E é um E custo material e um custo humano, né? Porque você tem o seu trabalhador ali que vai naquele horário mais esquisito, você fica com medo de sofrer um assalto. Isso E é quando péssimo, acontece, e né? quando sofre o assalto, muitas vezes, né, fica-se com trauma, então é questão de produtividade baixa, né? Não é só a perda financeira, é a Sim. perda emocional também, que momentaneamente acontece, e às vezes até traumas pro resto da vida, dependendo das circunstâncias, né? Eu já fui assaltado aqui em Alagoas, a mão armada e não foi nada bom, né? E a Entendi. gente escuta relatos de fato que estamos vivendo um momento de segurança e a gente sente isso no dia a dia, né? Falando localmente em Alagoas, o nível de homicídio, né? De tudo, isso é muito preocupante, de fato, né? Então precisamos de fato olhar e que bom que o novo tem essa visão de que saúde, né? Educação e segurança, né, é responsabilidade de fato do Estado e que o Estado tem que intensificar isso aí, né? Alberto, você tem aí um trabalho grande com os jovens, né? O que é que você tem a dizer ao jovem que não entra na política? Né? A gente, o Novo é o local das pessoas comuns fazerem política, né? Eu acho que o meu acesso ao Novo foi muito rápido, muito surpreendente. Você chega a um local diverso, um local em que as pessoas têm a sua vida fora e elas estão ali para colocar os seus talentos. E nisso a gente constrói uma diversidade e tenta mostrar à sociedade que nós somos uma opção, né? O Novo, ele tem excelentes quadros e Sim. pessoas com qualificação técnica para apresentar propostas. Então, nessa pré-candidatura, o que é que você tem a falar aí para esse público jovem, público que você trabalha nos seus projetos e que tem essa visão de que a política não é boa, de que a política não presta, de decepção, né? Enquanto que eu, dando um depoimento pessoal aqui, eu aprendi muito na política, conheci muita gente bacana no Novo, fiz grandes amizades e aprendi coisas que eu levo para as minhas diversas atividades, coisas que eu aprendi lá no Novo. Muito bom dizer que você jovem, você já é político, você também é político. Por quê? Porque você defende um ponto de vista. Então, quando você torce para o CRB, por exemplo, e tá com um torcedor do CSA, você vai dizer que o CRB é melhor e vai defender aquilo. E isso é política. Agora, claro, tem a política partidária, né? Tem a questão das eleições e tem essa dinâmica como um todo. Então, se interesse por política o quanto antes. Eu, particularmente, sempre gostei de política. Lembro que na época de escola eu adorava, né? Mais uma vez o Tadeu Lira lá no contato, ele levava os pré-candidatos, né? A prefeitura, o governo, e tinha o debate, eu achava incrível aquilo ali. Né? Então já via ponto de vista, já me inteirava, gostava de ver os guias eleitorais, gostava de acompanhar a apuração de votos. Então, para mim, eu sempre gostei daquilo. E quando você gosta de algo, você quer, de certa forma, poder participar, né? Então, quanto antes entrar na política, poder, por exemplo, se filiar à Juventude do Novo de certa forma, fazer parte, né? Isso é muito interessante. Você que ainda está no ensino fundamental, médio, está na escola, e puder participar de um Grêmio Estudantil, participe. Que é um movimento estudantil, participe também. Né? Defenda suas ideias. A questão de comunicação e liderança, independentemente da área que você vai seguir, se é direito, medicina, engenharia, né? Seja lá qual for, a comunicação e o instinto de liderança para liderar equipes, seja lá a sua profissão que você venha escolher, isso é muito importante. Né? Então, você que também já está no mercado de trabalho, que é jovem, se intere pela política e defenda seus ideais, tente influenciar na sua casa, tente influenciar os seus amigos para termos, de fato, um Brasil melhor, um Alagoas melhor, com opções que possam, de fato, renovar. Né? O Partido Novo ele tem muita questão do fim do político profissional, pessoas que só vivem da política. Né? De fato, o Novo como bem dito no início, é um partido que tem pessoas
comuns que se interessam por política, que são pessoas bem-sucedidas em suas áreas, né? Então, de fato, você jovem, se interesse por política, porque se você não se interessar, você vai ser sempre governado por quem se interessa. Isso aí é um recado claro e fundamental. Quando a gente se omite, a gente já está dando o nosso parecer, né? A gente está aceitando que as coisas continuem como estão, né? E as coisas não estão boas. Tanto não estão boas que a gente tem uma fuga de cérebros, né? Queria puxar aqui outro ponto com você. A gente vê aí que o ministro Fernando Haddad é o melhor ministro da economia do Paraguai, né? A conversa é essa, porque a gente está forçando É verdade. os nossos empresários a buscarem melhores opções, porque as contas precisam fechar, né? Os impostos precisam ser pagos e muitas vezes o empresário não consegue. Então a gente começa a ver o Brasil aí perdendo competitividade, perdendo empresas para países vizinhos, perdendo cérebros para a Europa, que tem qualidade de vida melhor, perdendo para os Estados Unidos, que tem mais liberdade econômica. Então, assim, a gente já tem essa dificuldade de formar uma mão de obra de qualidade, né? Então, como a gente pode fornecer ideias, propostas para que essas pessoas fiquem aqui no país e gerem riqueza através do seu conhecimento que hoje está indo embora? Legal, em 2019 eu trabalhei na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e foi uma experiência muito incrível, porque lá eu vi de perto a importância de comunidade na gestão pública. Por exemplo, o Centro de Inovação, que você conhece, fica lá no Jaraguá, é aquele espaço tão bacana, né? Sim, Espaço de eventos, espaço das excelente. startups, né? Para você estudar, para você trabalhar, os coworks, tudo. E foi bem interessante porque esse projeto surgiu do Eduardo Seton, que é um professor da Universidade Federal de Alagoas, engenheiro, né? Professor e coordenador do LCCV, lá da UFAL, Universidade Federal de Alagoas. E a ideia veio do Centro de Inovação para criar um grande polo, um grande parque tecnológico, né? E fomentar essa questão da economia criativa, da inovação, tudo. E ele foi secretário na época do Teotônio Vilela, né? Governador Teotônio. Implementou, foi comprado o terreno, foi desenvolvido a ideia, tudo, mas esse projeto do Centro de Inovação ficou interrompido durante 10 anos. E aí, a convite da Cecília, né, recentemente foi prefeito de Atalaia, e o Rodrigo Rocha, que é superintendente da época, me chamou para compor a equipe. E foi bem interessante porque a gente conseguiu fazer o centro de comunidade de novo pertencer, que é a comunidade Sururu Valley, né, a comunidade do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação do estado de Alagoas, e a comunidade começou a cobrar de novo ao governador à época, o Renan Filho, a secretária, a gente trouxe para perto, dialogando, né, com as startups, com os... Porque um projeto não é só uma estrutura, né? Você vai hoje lá no Centro de Inovações, é um lugar muito bacana ainda, Exato. né? Que usa tecnologia, você se cadastra lá, entra, o auditório funciona super bem, a gente apresentou o projeto MPT na escola, a premiação é lá, então é um Isso. lugar bacana Isso. que você E vê fluir, mas a gente tem que ter um projeto que funcione de verdade. Exatamente, né? porque senão Pode seria mais. ser mais um empresarial, né? Explorar as potencialidades. Isso, se não tiver comunidade, é só mais um empresarial, né? E de fato essa é a essência, era aquilo que eu resgatava e foi isso que eu fiquei responsável na secretaria lá em 2019-20. E aí, até então era só um projeto, ficou esquecido, e aí a comunidade cobrou, né? Dialogou e a gente conseguiu retomar, e aí em 2024 foi inaugurado, né, o Centro de Inovação, na gestão do Silvio Bulhões, e foi muito interessante porque revolucionou ali o Jaraguá, né, conseguiu reunir as pessoas e modalidades de pensantes dessa parceria de tecnologia e inovação, mas o ponto que eu queria dizer e aí em 2019, quando estávamos lá, nesse momento de reativação da obra que estava parada, pensaram até fazer um hospital lá, mas que bom que funcionou a parte do projeto inicial, e aí fomos à Movile, que é a holding do iFood, né? E aí conversamos com o Breno Masi, que depois se tornou vice-presidente do iFood, né? E falamos, leve o iFood para Alagoas, para o centro de inovação, porque a gente queria os grandes players, né? Uhum. E ele falou, tá, eu levo. Agora, será que vai ter talentos para suprir essas vagas que a gente vai gerar no momento? E aí ficou essa questão de caramba, realmente eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou criar um projeto para mostrar quanta gente bacana tem em Alagoas. Né? E aí criamos um projeto chamado Talentos de Alagoas, que ele, até quem entrar em talentosdealagoas.com.br vai ver, ainda tem o resquício desse projeto, que era o melhor de Alagoas são as pessoas, para mostrar para o Brasil e para o mundo que em Alagoas tem muita gente bacana. E aí, voltando à sua pergunta e por que tudo falei isso, que acredito que tem muita gente talentosa em Alagoas, tem muito empresário bem sucedido, muitos estão tendo o déficit de contratação, né? E tem muitos talentos escondidos, então o que falta é esse elo, e essa coisa mágica é do Talent Bootcamp.
e a gente fez isso dentro do Talentos de Alagoas. Podemos até retomar esse projeto, fica a provocação, que é justamente o poder da conexão, pontos que transformam, né? Quando o Carlos Jorge, por exemplo, do Mudar o Mundo, que foi do Manda Ver, conheceu o Eduardo Lira, né, do Gerando Falcões, que eu fiz essa ponte, mudou completamente o Vegel. Então são pontos que transformam e a gente acredita que tem muita gente boa escondida e precisa ir para a prateleira para que gere essas conexões e oportunizar e essas coisas acontecerem. Então, meu grande lema é conexões que transformam. Excelente. Então, Alberto, nós colocamos os nossos nomes à disposição para que a gente funcione como pontes, né? Que o Estado brasileiro não atrapalhe a vida do cidadão, mas que sim seja um facilitador, Isso aí. né? Então, agradecer aqui a presença do Alberto. Alberto, vamos deixar uma palavra final. Você, como pré-candidato do Novo, deixa uma mensagem aí final. Sei que você tem muita experiência em fazer pontes e pedir para vocês curtirem nosso vídeo, compartilharem. Quer conhecer mais nossos pré-candidatos? Assistam todos os nossos episódios de entrevistas que estamos fazendo e ainda faremos mais algumas. E agradecer aí pelo espaço. Boa. Uma pessoa de sucesso é um colecionador de oportunidades. Guido, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por estarmos juntos nesse objetivo comum de galgarmos dias melhores em Alagoas. Isso aí. De certa forma, deixar uma contribuição e legado para o Brasil. Eu não me envolvo em projetos que não têm educação e não me envolvo em projetos que não tenham legado. E eu encontrei isso no Novo, pessoas boas que pensam parecidas para a gente unir forças e podermos deixar, de fato, um grande legado. Então, meu nome está à disposição, que possamos fazer pontes que transformam. Obrigado, Alberto. Então, por falar em braço educacional, conheça também o Instituto Libertas. O Instituto Libertas é o braço educacional do Novo. Lá você vai encontrar cursos, você vai encontrar material acessível. Conheça o caderno de propostas do Novo, baseado em dados, baseados em evidências e com propostas reais que podem facilitar a vida de quem trabalha, de quem produz e fazer o Brasil prosperar, porque a gente precisa disso, né? Não é só assistencialismo. É pessoas que integrem a atividade econômica para que a gente se torne um país decente. Então, obrigado, Alberto. Perfeito. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto.